Bom, vamos lá então, pessoal, aqui para iniciando a nossa quarta aula. Estamos aqui no meio da semana de reforço de estruturas, né? Vocês estão vendo aí tudo que temos de conteúdo dentro dessa área, uma grande área dentro da área de patologia, e tentando qualificar um pouco mais profissionais para essa grande possibilidade de atuação dos engenheiros e arquitetos. Nós tivemos a primeira aula recapitulando sobre toda a parte teórica do reforço de estruturas, né, bem completa. Na aula 2, nós fomos na obra pequena, no interior, para mostrar um reforço numa estrutura menor, né, um pouco mais artesanal. Usamos chapas metálicas, né, foi uma solução bem interessante, vimos orçamentos, prazos, etc. Né? Na aula 3, fizemos uma aula teórica específica em reforço de carbono, um dos materiais mais inovadores que a gente tem na construção civil. Né? Não chega a ser uma grande novidade, mas ainda para nós são poucas as aplicações. E hoje nós temos aqui uma aula especial, né? A demonstração de um reforço em fibra de carbono em laboratório. Vamos fazer vários testes, várias aplicações. Né? Estou com uma equipe especial aqui da MC Bauchimie que vai nos ajudar nessas aplicações. E também estou aqui com nossos colegas, nossos professores, Roberto e Diego, né, que vocês conhecem bem. O Diego também é projetista de estruturas, projetista de reforços, né? Ele que projetou o reforço da aula 2, que nós vimos lá em chapa metálica, junto com o professor Uziel, o professor Fabrício, que não puderam estar aqui hoje, mas, enfim, contribuem bastante com a nossa atividade. Diego, um projetista, quando tem um problema numa obra, ele tem diversas opções de reforço, como nós já vimos, né? Em concreto armado, chapas metálicas e fibras de carbono. Por que usar fibra de carbono? Né? Naquela obra nós usamos chapa metálica, por que usar a fibra de carbono em algumas obras? Bom, a gente sempre tem que entender a necessidade do cliente, a necessidade da obra. Cada obra é um caso específico. Naquela obra, como era uma obra muito pequena, era uma viga só, pouca coisa sendo reforçada, muitas vezes trazer esse material para uma obra pequena se torna mais oneroso do que botar uma chapa metálica, por exemplo. Né? Então, assim, esse tipo de reforço a gente usa muitas vezes em obras onde a gente tem que fazer um reforço um pouco maior, onde a necessidade de um reforço mais robusto, vamos supor, robusto no modo de pensar na resistência, né? Pois assim, a gente enxerga que praticamente não agrega espessura muito grande nos elementos, né? E peso também não aumenta muito o seu peso próprio, porque a fibra é muito leve, né? Em comparação a outros materiais. Né? E ela tem 7 vezes mais resistência do que o aço, então a gente consegue trabalhar com espessuras muito menores do que com chapas metálicas. Nós podemos, sei lá, dobrar a capacidade portante de um elemento estrutural e parece que ele nem foi reforçado. Exatamente. Exatamente. Interessante. E aí também, professor Roberto. Roberto, segunda-feira nós vimos, na segunda aula, desculpa, a chapa metálica. Nós temos que cuidar da chapa metálica frente à corrosão, né? Frente até peso e tamanho do material, etc. E os cuidados com a fibra de carbono. Eu tenho uma estrutura reforçada em fibra de carbono. Né? Quais são os cuidados que eu tenho que ter nessa estrutura? Os cuidados são importantes com relação a vandalismo, né? Principalmente com relação a vandalismo, também sinistros, por exemplo, incêndio. Então, como a fibra ela é envolvida em resinas, as resinas poliméricas, né? No caso aqui, resina epóxi, elas vão ter uma temperatura de vitrificação menor. Então, eu tenho que proteger esse reforço. Então, uma maneira muito, muito prática de se fazer isso é esconder. Se faz o reforço, esconde o reforço. Não deixa enxergar o reforço, né? E aí tem proteções eu melhoro a rugosidade e a aderência dessa manta após a aplicação e aplico aí um revestimento argamassado, né, cimentício, que vai proteger e vai dar durabilidade, tanto a vandalismo como também uma resistência ao fogo elevada. Né? O pessoal quer esconder o reforço, né? Então, peço para vocês, façam aquele velho e famoso story, né, nos marcando lá no Instagram, né, o Bernardo Tutiqueu, o Diego, o Roberto, MC Bauchimie Brasil, né, nos marca lá e marca um reforço na sua cidade, em fibra de carbono, chapa metálica, mostra lá que ali foi reforçado, não tem problema nenhum,
não é feio reforçar. Eu operei meu joelho, os ligamentos, Roberto, e ele funciona melhor que o joelho não operado, né? Então, não tem nenhum problema a gente reforçar, tendo esses cuidados, né? Assim como a gente pode dobrar a capacidade portante de um elemento, um incêndio pode reduzir pela metade a capacidade portante de um elemento, né? Então, é no início, né? Depois você pega aí no resto da viga, do pilar, etc, né? A gente saber que tem como fazer a proteção, né? Há a possibilidade de reforçar e proteger ao mesmo tempo. Então é só tomar esses cuidados. Perfeito. E estou aqui com a equipe extremamente capacitada da DMC Bauchimie, né? Que trabalha com, entre tantas outras coisas na empresa, com reforço em fibra de carbono. Estou aqui com o Jefferson, estou aqui com o Lucas, estou aqui com o Edson, né? Já agradecendo a presença aí mais uma vez da DMC Bauchimie nos nossos trabalhos, e a palavra é de vocês aí para fazer essa apresentação inicial. Como é que é o mercado? Gosta bastante da fibra de carbono, Lucas? O que tu acha? Como é que está a receptividade no Brasil da fibra de carbono? Bacana. Então, Bernardo, a receptividade está muito boa, tá? É um sistema aqui, né, na parte de reforço estrutural, tem crescido bastante a procura, cada vez mais projetistas, né, têm procurado fazer os projetos com esse tipo de sistema, pensando muito, né, que vocês já falaram aí na questão do peso próprio, de ser um sistema muito leve, que você não traz grandes impactos para a estrutura que já está debilitada, né? E também, né, pensando aqui na parte da aplicação, que é o que a gente também vai trazer um pouquinho hoje dos detalhes, por ser um sistema muito prático, né? Então a gente sabe que quando a gente fala aí de obras de infraestrutura, obras de artes que precisam ser reforçadas, muitas vezes a gente precisa, né, aplicar um sistema muito rápido. A gente não pode deixar um viaduto parado por 2, 3 meses para fazer um reforço convencional. Então a fibra de carbono ela também tem ganhado espaço nessas obras, tanto de infraestrutura como também industriais, onde o cliente ele quer um reforço prático e rápido. Não, né? Preciso então ter cura, escoramento, nada disso. Nada disso. Claro, escoramento, se a estrutura tiver exato, com dano iminente, né? Aí sim, com risco iminente. Mas, vamos assim dizer, para executar o trabalho, eu não preciso nada. No concreto armado, eu preciso fazer formas, curar, cimbramento, etc. Não precisa nada disso. Exatamente, não precisa. Claro que as resinas que são utilizadas para colagem, o adesivo epóxi, ele tem uma cura mais, geralmente, né, depois de 24, 48 horas, elas já atingiram quase que 100% da resistência, das resistências mecânicas dela. Então, tanto essa questão de cura, como também de acesso, né, de você montar andaime, de você paralisar o tempo de escoramento, que também é custo, são muito, né, são reduzidos quando você utiliza um sistema desse, né, com essa agilidade de instalação. Para dimensionar essas fibras de carbono, né, Diego, a AMC tem um software especial para isso e tal, que vai disponibilizar aí, o Diego vai fazer alguns testes aí para a gente apresentar aqui para o público, né, Diego? Então, vocês verão aí nos próximos capítulos aí, né? Esse foi o spoiler, né? É isso aí, pessoal. Então, vamos com tudo. Obrigado, pessoal. Acompanhe agora. A gente vai apresentar cada um dos itens que nós vamos ver hoje e vamos fazer aqui uma série de demonstrações. Bom, pessoal, então aqui, só para nós vermos tudo que nós vamos demonstrar hoje, né? Várias opções, então nós vamos fazer a aplicação do reforço com a fibra de carbono. Nós já temos uma placa reforçada já que está pronta com a fibra de carbono, né? Então, algumas amostras. Aqui as resinas para aplicar a fibra e o primer de impregnação da própria fibra, né? Aqui, né, Lucas, nós temos a lâmina, né? Então nós temos 3 opções de reforço, né? Manta, lâmina e a lâmina embutida. A lâmina colada externamente e a lâmina embutida, né? O Edson, nosso aplicador aqui. Edson, é mais fácil aplicar a manta ou a lâmina? Os dois são muito parecidos. Diferente um pouquinho da aplicação, mas não vejo dificuldade.
A embutido talvez é um pouquinho mais complexo, né? Tem que ter o material lá dentro e tudo mais. A resina é diferente. Diferente, um Da pouco mais lâmina. tixotrópica, vamos dizer assim, para a lâmina, né? Em relação aqui à manta, ela é tix também, só que é um pouquinho mais o aspecto de massa mesmo, consigo espalhar com a despedida metálica, né? Tixotrópica, aquela propriedade de não escorrer Exato. num elemento vertical, por exemplo, ela não sai escorrendo, né? Aquela, né? Uma diferença que é legal, né, que às vezes torna a lâmina um pouquinho mais fácil, né, de aplicar, é que você vai ter uma etapa a menos, né? Então, como a lâmina ela já passa por um processo de vitrificação durante, né, a fabricação dela, você só precisa aderir. A manta Ela você não adere. vai ter esse primer aqui. Perfeito. A manta você tem essa etapa posterior da colagem, que é vitrificar com um primer bem fluido. Certo. Então, depois a gente vai ver a aplicação dessa impregnação com esse primer na manta, né? E nós temos reparos, né? Os reparos em elementos estruturais, né? A gente viu lá na aula 1, né, pessoal? Inclusive, alguns produtos da MC eu apresentei lá na aula 1, né? Então, nós temos o Nafifufil, sei lá como é que fala esse troço. Isso aqui é argamassa para pequenas dimensões, né, de reparo. Exato, uma argamassa estrutural que em geral é utilizada até 10 centímetros de reparo, de espessura. Aí maior que isso nós temos o microconcreto, o groutzinho, né, o MCRET, Isso. e maior que isso o MCRET 50. Seria Perfeitamente, isso? perfeito. Aqui é um grout, né, também com granulometria pequena, mas seria para aplicações mais onde você precisa de um material autonivelante, fluido, né, mas também com espessuras ali até 10, 15 centímetros, e aí para maiores profundidades, para você fazer uma consolidação de um pilar pré-moldado ou algo do tipo, até 300, 400 milímetros, aí a gente parte para o microconcreto. Uma característica bem interessante deste produto, que é o NCCRET 50 Fast, por se tratar de um grout rápido, né, em que nós conseguimos atingir resistências de 20 MPa em 2 horas. 20 Existe MPa. também a versão padrão, que aí essa resistência nominal ela é característica para elas 24 horas, não 2 horas. Então, para liberação rápida. exatamente, esse é o foco desse produto. Ele é muito utilizado, por exemplo, né, a grande aplicação do 50 Fast é para a recuperação de berço de juntas rodoviárias, onde a paralisação, às vezes, vai ter 3, 4 horas de paralisação, e aí você precisa de um material que em 2 horas já dê resistência à compressão e tração na flexão para liberar o tráfego. E aí a gente vai já para produtos de fixação, né? Isso aqui são adesivos estruturais de fixação de barras, de pinos, o que quiser fixar, fixa com esses aqui. Perfeito. A gente tem duas versões, um que é um pouquinho mais fluido e um que é tix, né? Um que é mais fluido e outro que é tixotrópico. Perfeito. E um produto novo da MC, que eu achei bem interessante, né? Que é o concreto criativo. Tem até o concurso do Ibracon sobre isso, né? Não sei, Lucas, Jefferson, quem é que vai apresentar aí? Esse material, né, aqui ó, o Jefferson está segurando uma versão, né, fluida, né, e aqui a gente tem a versão modelável e a versão fluida. Apesar de ter o nome concreto, né, esse produto ele não tem finalidade estrutural, diferente do resto aqui. Ele seria mais uma finalidade estética, né? Então aqui a gente vai fazer elementos decorativos, é muito utilizado, por exemplo, né, por artesãos, né? Então é um concreto, mas por isso ele tem esse nome criativo, que a gente pode criar e fazer elementos decorativos com material de alto desempenho. E é um insight interessante porque quando a gente fala o nome concreto, né, talvez nem todas as pessoas elas têm acesso, né, para fazer isso em um ambiente pequeno, um apartamento, um lugar menor, né? Então com esses produtos você consegue de forma tátil, né, sentir esse elemento, sentir esse material, né, fazer a modelagem. Então é uma pegada diferente para que as pessoas possam ter acesso também à questão de maleabilidade do concreto. Então, pessoal, como a gente está aí falando desde a primeira aula, né, nós temos lá o nosso iceberg do reparo, né, estrutural, do reforço estrutural, que às vezes as pessoas só enxergam a pontinha ali de conhecimento e tem muita coisa embaixo da água e a gente, aos poucos, está submergindo esse iceberg. Hoje vamos submergir bastante o iceberg, né? Tem muita coisa aí para nós conhecermos e aprofundarmos. Vamos lá. Bom, vamos lá então, pessoal. Assim como nós vimos ontem, né, quando a gente fala dos reforços com fibra de carbono, né, nós temos
essas 3 opções hoje aqui falando, né? A manta, a fibra em tira, né? A lâmina que a gente vai usar aderida nos elementos externamente e a lâmina que a gente vai usar embutida nos elementos, né? Então a gente tem as 3 opções. Diego, Lucas, quando que a gente escolhe uma ou outra? Por que em algumas obras a gente usa a manta, né, mais flexível, e outras a gente entra com a lâmina, às vezes embutida, às vezes não? Quais são as diferenças de um sistema para outro, para ajudar o pessoal a especificar? Bom, então, Bernardo, geralmente, né, a manta, por ser um sistema mais maleável, quando a gente precisa fazer algum reforço numa área que a gente precisa, por exemplo, um pilar, que a gente precisa envoltar esse pilar, ou mesmo uma viga, que a gente precisa acompanhar a curvatura da viga, a gente obrigatoriamente tem que fazer o reforço com esse sistema, justamente, né, porque ele não é vitrificado, então a gente consegue fazer os contornos, mesmo um ângulo reto, e a gente consegue ter uma aplicabilidade do sistema de reforço. No caso das lâminas, a gente vai estar falando de situações mais longitudinais, mais retilíneas, onde a gente quer ter um sistema também já com uma etapa a menos de aplicação, mais fácil de executar, mas que a gente não vai ter curvaturas tão grandes, né? Então a gente consegue trabalhar com a lâmina aderida. A lâmina embutida, ela é menos comum, tá, em projetos de fibra de carbono, mas ela tem uma finalidade principal, né? O Diego comentou aqui também da questão, né, de estética, né? Então, Exato, muitas vezes a gente usa até em elementos, por exemplo, pilares de granito, onde era, sei lá, pilares antigos, de obras né, mais antigas e tal, que precisavam de reforços, se faz embutido para não perder a parte estética também, né? Então se esconde esse reforço de fibra dentro desses elementos, né? exato, então tem essa questão estética e também tem a situação onde, quando a gente, por exemplo, vai fazer um reforço com lâmina numa laje ou numa rampa que tem uma certa curvatura, né, a gente tem que trabalhar com a lâmina embutida para conseguir acompanhar essa curvatura, né? A lâmina aderida a gente já vai ter mais dificuldade. Não, e até, Edson, como é que a aplicação de cada um dos 3 tipos, né? Eu posso ter equipes, claro que isso depende de região para região, mas eu posso ter lá no Rio Grande do Norte, as equipes que trabalham lá só trabalham com manta, não trabalham com lâmina. Tem isso? Ou quem faz faz tudo, não tem problema nenhum? Diz sim, assim, ó, sempre lembrando e falar em relação a manta e lâmina, sempre é bom ter uma mão de obra qualificada, não é qualquer um que chega ali e consegue aplicar esse material. Eu vou passar o procedimento, é simples a aplicação, só que de qualquer forma tem que ser uma mão de obra qualificada, técnica, entendeu? Para ter um sistema para garantir realmente a aderência, para realmente funcionar o sistema, né? Então é bom sempre ter uma mão qualificada. Mas se eu tiver uma equipe lá, eu estou numa obra no interior do Ceará. Tivemos até uma pergunta lá no Instagram, né, do Jonathan. Ele está em Sobral, saudade de Sobral, no interior do Ceará. Pode acontecer de lá não ter uma equipe especializada, capacitada, etc. Mas aí com um treinamentozinho rápido, tu qualifica a equipe, né? Não tem assim nenhum mistério. Não tem mistério. A questão toda é a questão de seguir os passos, né? Uhum. Nós sempre falamos em relação ao sistema, é muito na preparação da superfície. Lógico, tem toda a questão, nós comentamos em relação ao epóxi, vamos ter um epóxi com muita qualidade, porque o sistema que é agregado entre manta ou lâmina, no caso, é adesivo. Então tem que ter muita qualidade em relação aos materiais também, mas está muito em relação, nós vamos falar depois, a preparação da superfície. Isso é muito importante, contaminação, partículas soltas, vamos falar todas essas etapas. Questão de, como é um sistema aderido em epóxi, tem que estar a base seca, entendeu? Então são todas essas questões mais técnicas em relação à preparação mesmo, para não ter problema. Entendi. Então, estruturalmente falando, Diego, Lucas, não há diferença entre os sistemas. Ou seja, eu vou definir um ou outro, a mão de obra não vai me dar muita diferença, eu vou definir um ou outro em função do se eu quero seguir a curvatura, se eu quero envolver um pilar, etc. Mas, ou seja, estruturalmente não tem muita diferença entre eles. Não, estruturalmente não. A única diferença que a gente pode citar e consegue trabalhar com um sistema e não no outro é a questão que essas lâminas a gente consegue trabalhar com ela protendida. A gente consegue protender ela antes da colagem, então a gente consegue fazer um reforço protendido, o que na manta não é possível, né? Pelo fato dessa aqui já ser rígida. Se nós apresentamos toda a fibra de carbono como sistema especial, a lâmina protendida é o especial do especial, né? Nós não vamos entrar nisso nessa semana aqui, né? Porque
A gente está indo no, como diziam os franceses, la crème de la crème, né? Mas então vamos ficar um pouco mais, dá para protender a lâmina, então. Dá para protender a lâmina. Não é muito usual aqui no Brasil, mas fora do país tem vários casos que o pessoal já utilizou. E aí funciona bem. protende e fixa com parafusos nos apoios. Isso, protende ela, fixa com parafusos. E protege cola a colagem, também, né? e Com depois a gente resina. pode tirar os parafusos. Exatamente. Aham. Tá bom, vamos lá então, vamos ver a aplicação, preparação da base, vamos aplicar todos esses sistemas aí. Bom, agora então vamos para a execução em si do sistema de reforço. Para organizar melhor, né, então nosso reforço com fibra de carbono, nós temos uma primeira etapa que é comum para todas elas, que é a preparação do substrato, a preparação da base. Então nós vamos fazer lixamento e preparação, regularização e reparos, e depois aspiração e limpeza. Isso aqui a gente tem que fazer, e muito bem feito, né, Edson, para ter uma boa ancoragem para o sistema trabalhar de uma maneira conjunta. Aí depois a gente vem para a fibra de carbono, se for manta, né, usar esse adesivo, a manta e a saturação ali, que eles chamam de prime, né, com essas características mecânicas, e a lâmina de fibra de carbono, né, com o adesivo, e a lâmina em si não vai ter a saturação. Então, mais ou menos isso que nós vamos ver agora. Então, vamos para as primeiras etapas, então. Primeira coisa agora, então... Lixamento e preparação da base, né? Vamos lixar e preparar a base. Lembrando também em relação à preparação, tá? Qualquer interface que tenha corrosão, qualquer patologia que tenha na superfície, por exemplo, tem uma fissura, tem que fazer uma injeção com epóxi, todo esse preparo tem que ser antes de vir com a manta, tá? Então, questão do lixamento, ele tem duas maneiras, duas formas de preparar a base. Uma pode ser hidrojateamento, né? Só que, claro, como é um sistema epóxi, tem que estar seco. Se eu fizer via hidrojateamento, tem que esperar curar, secar essa base. Tem que esperar secar. O mais comum utilizado aí para poder preparar é lixamento a seco. Eu vou explicar certinho o processo, tá? Esse lixamento a seco, porque por ser epóxi e tudo mais, né? Então, o que nós indicamos em relação na obra, tá, pessoal? É muito comum o pessoal utilizar esses tipos de disco. Lixa 80, lixa 100 ou um disco flap. Esses discos não vão ter uma... como eu vou dizer, uma preparação ideal, não vai ficar com uma rugosidade ideal, abrir os poros para receber o sistema. Então nós sempre indicamos um disco de diamantado, rebolo diamantado, ou um disco de vídeo que é mais conhecido, né? Que esse disco consegue chegar nessa base que está aqui, ó, que realmente consegue limpar impureza, partícula solta, e fica numa condição ideal. Edson, só para um comentário importante, isso que o Edson e o professor Bernardo falaram, por que a gente parte, né, para um disco diamantado para concreto? Porque o nosso reforço, em geral, a gente vai estar aderindo a lâmina numa mistura de concreto ou numa argamassa estrutural. Então não adianta a gente vir com um disco muito frágil que a gente realmente não vai conseguir, não vai fazer nem cosquinha no nosso concreto. Então realmente tem que ser um preparo um pouquinho mais profundo, que é o que a gente vai mostrar agora. Valeu, nós vamos começar agora com a preparação de superfície, né? Como eu comentei, vocês podem ver, tem os dois tipos de disco de vídeo aqui diamantado e rebolo, né? Pode ver que eu tenho um disco mais desgastado aqui e um disco novo. O que tem que se atentar sempre na aplicação, ao longo do tempo, conforme eu vou lixando, ele vai desgastando como esse disco. Então ele tem uma vida útil, né? Então assim, quando chegar numa situação como está quase esse aqui, tem que trocar para um novo disco. Se eu chegar com um disco esse aqui muito desgastado, a tendência é que ele não vai abrir a rugosidade que eu preciso para ter uma aderência boa. Quanto que custa um disco desses aí? Em média no mercado, 120 a 150 reais, um disco de qualidade boa, né? Até mais, 200, depende do disco. E esse ruim aqui que não serve? Isso aqui eu consigo comprar por 5 reais, 6 reais, 8 reais. Então se deixar o pessoal na obra, vai preferir esse? Exato, sem dúvida. E até alguns casos uma lixa dessa aqui. Uma lixinha que é 4 pilas. Sim. Então é muito comum o pessoal isso. Então assim, sempre usar um disco de qualidade para realmente abrir os poros. Mas um disco desses de 120, 150 reais, ele dura quanto tempo assim, abrindo poros? Então vamos lá, depende muito como está a tua resistência do teu concreto, né? Se é uma resistência maior, ele vai durar um pouco menos, mas aí dá para fazer uma metragem considerável. Tem uns que faz 150, 200, 400 metros, depende muito do disco. 400 metros quadrados. Como eu falei, né? Tem disco, eu falei 120, 150, mas tem de 90, tem de 80. Com um disco com qualidade maior, ele vai durar mais.
Bom, uma coisa importante, então depois de preparado a superfície, né, lixado, é sempre importante a gente fazer uma vistoria, né, para ver se não tem fissuras, se não tem algum concreto desplacado, né, que vão requerir um reparo pontual, né, antes da gente iniciar a fibra de carbono. Então é comum, em obras de viaduto, a gente ter algumas fissuras estruturais, onde vai ser injetada uma resina específica para reparo, e também, né, em obras já antigas de reforço estrutural, ter alguns trechos de concreto desplacado, onde a armadura já está corroída, que a gente vai ter que remover e fazer, né, um reparo com uma argamassa estrutural. Quando a gente tem prazo disponível, né, em geral, a gente, para reparar esses trechos, a gente vai utilizar argamassas e grautes cimentícios convencionais, né? E aí, nesse caso, a gente tem que aguardar um período de cura, né, em geral de 7 a 10 dias, para esses materiais já estarem bem curados, com umidade baixa, para a gente iniciar a aplicação da fibra de carbono. Para obras onde a gente não tem esse prazo, então, por exemplo, um viaduto, que a gente tem um prazo curto ali, que a gente precisa liberar o viaduto para voltar à operação, é muito comum a gente partir para reparos pontuais utilizando um adesivo epóxi, como, por exemplo, né, um próprio material desse tipo, um adesivo mais tixotrópico, que a gente faz uma regularização espatulada, né, ou desempenado em determinado ponto, e aí a gente sabe o epóxi, depois de um dia, ele já vai estar seco, já vai estar curado, e aí a gente já pode vir com a fibra de carbono. Então, é importante fazer esses reparos antes da fibra de carbono para a gente não aplicar o sistema. Pequenos reparos, correções para eliminar problemas maiores. Mas sem muita preocupação estética, porque eu vou passar com a fibra por cima e tal. Então, perfeito. É só ali um fechamento de problemas pontuais. Exatamente. Bom, então aqui agora a gente vai, né? Então, a gente já fez o lixamento, já preparou a base, tratamos pontualmente ali as fissuras, né, os trechos desplacados, um trecho muito irregular, né, às vezes a gente faz uma regularização para ter uma superfície uniforme, faz aspiração, muito importante depois de lixar, como a grande maioria das obras é feito um lixamento a seco, que nem o Edson comentou, para a gente não precisar esperar, né, quando a gente utiliza hidrojato secar, então é feito o hidrojateamento a seco, é importante a gente remover, né, toda a poeira, então toda essa poeira aqui do lixamento a gente remove da superfície e aí a gente vai iniciar agora a aplicação do sistema de fibra de carbono, começando pela aplicação da manta. Exato. Então esse processo, pessoal, depois como o Lucas falou, vocês podem ver a manta aqui. Vamos fazer vamos aplicar nessa placa aqui. E aí o primeiro passo, vamos vir com esse adesivo, né, que é um adesivo pastoso, tixotrópico, diferente do adesivo que é o que nós vamos aglutinar. Primeiro ponto, como você pode ver, é um material epóxi, bicomponente, né? Então, o primeiro passo em relação à mistura... É bicomponente, né, Edson? Exato. Então, são dois elementos, dois componentes que devem ser misturados. Perfeitamente. A indicação nesse caso é o quê? Sempre fazer mistura parcial de cada um, mistura o A, mistura o B separadamente, depois... Faço a mistura, os dois até ficar homogênea essa mistura. Nós temos que misturar todo o componente A com todo o B. Exato. Eu não posso fazer mistura parcial porque eles estão na proporção exata. Perfeito. Exato. Senão você desbalanceia, né, essa Senão reação O desbalanceia. dele. importante também é ressaltar em relação a esse material, você quando catalisa A e B, né, você tem um tempo de trabalhabilidade. Esse material em torno de 45 minutos a 50 minutos a 20 graus. Então, assim, se eu tenho uma temperatura maior, automaticamente meu tempo vai cair, né? Então, assim... Quando eu misturo os dois, não quando eu faço a mistura individual, né? Exato. A hora que eu misturar os dois, eu tenho em torno de 45, 50 minutos, 20 graus. Para usar. Então, após a mistura dos componentes separados, A e B, nós vamos adicionar os componentes e vamos misturar até ficar homogêneo. A recomendação é em torno de 2 a 3 minutos de mistura, até realmente ficar totalmente homogêneo os dois componentes. Relembrando, temos que botar 100% dos dois potes, né? Exatamente. Se, por exemplo, falta 20% do catalisador, já não vai curar, entendeu? Então esse processo tem que ser totalmente seguir a risca, né? E aí eu tenho que fazer a avaliação do meu consumo, né? Porque eu tenho 40 minutos para trabalhar agora, né? Então, o que é importante em relação ao consumo desse material, no caso da manta, consumo médio em torno de 700 gramas a 1 kg por metro quadrado. 700 a 1 kg por metro Exato. quadrado. Vou começar agora com a aplicação do adesivo epóxi, né? Consistência mais pastosa, que é a primeira etapa para poder aderir aqui à manta, né?
consumo médio em torno de 700 gramas a 1 quilo por metro quadrado. Uma coisa importante desse adesivo é que ele tem essa consistência, ele é um material com menos carga, né? Então ele tem essa consistência tixotrópica, mas né, não tão pesado. Por quê? Porque ele vai precisar depois penetrar entre os tramos da manta, né? Então ele tem que ser um material com menos carga para conseguir fazer, né, para conseguir permear na manta de reforço. O que é importante em relação aqui à aplicação, a espessura mínima é em torno de 0,5 milímetros, tá? Então esse é o material tixotrópico, né? Ou seja, ele não é para escorrer, né? Ele é um material mais viscoso para evitar o escorrimento, para se eu estiver aplicando num pilar alguma coisa, eu não ter aquela necessidade de pressa e tal, porque ele não está escorrendo, né? Muitas vezes na obra também, acho que é legal falar, que é feito, né, quando você tem um substrato muito poroso, antes de fazer essa aplicação com espessura, com meio, 1 milímetro de espessura para colar a manta, você pode com esse próprio material fazer uma aplicação raspada, que a gente chama de uma raspadinha. Então você vem, faz uma aplicação bem raspada na superfície para tamponar os poros, isso quando você tem uma base muito porosa, tá? Senão você pode vir direto e aplicar ele já com certa espessura. Após esse espalhamento do epóxi, né, nós vamos vir com a aplicação da manta. Já cortou na medida correta, né? Observem que a manta, pessoal, tem uma resistência nesse sentido muito boa. Agora, no outro sentido, ele rasga muito fácil, então tem que cuidar isso também na aplicação. Perfeito. Feito isso, deixar ela o mais uniforme possível, né? Aí eu venho com esse disco metálico, pode ver aqui. Realmente ele consegue tracionar aqui, consegue envolver o adesivo na manta. Ficar bem compactado. Bem compactado. E qualquer vazio... E o adesivo entrar Exato. nas tramas. E qualquer vazio que possa ter, ele vai realmente moldar certinho a manta e vai, ó, por exemplo, aqui, ó. Já totalmente aderida, sem nenhuma falha. Essa ferramenta a gente chama, ele é um rolo de discos metálicos, né? E aí, se você reparar, entre os discos, né, professor, sempre vai ter esse espaço, né, de alguns milímetros, justamente para o adesivo ele conseguir avançar para dentro da manta. Então a manta, ela tem uma resistência muito boa nesse sentido, né? Ou seja, com aquelas resistências ali, né? Ou seja, tração de 3.600 megapascal, nesse sentido. Agora, no outro, transversal, não, né? Tanto que para aplicar, né, a gente pode cortar com uma tesoura mesmo, você consegue cortar ela, né? Justamente porque... E a gente vai cortando muito fácil, né? Então, ou seja, a resistência dela é sempre no sentido transversal. No longitudinal, nunca no transversal. Até por isso, né, que essa aplicação, a passagem do rolo com discos metálicos, ela é sempre no sentido longitudinal, tá? Então a gente sempre vai passar, né, nesse sentido, nunca passando no sentido transversal para você, né, não separar os tramos da manta. Perfeito. Bom, então nós aplicamos a manta, né? No caso aqui, Carbon Fiber Sheets, aqui, aplicamos a manta com um adesivo 1209 tixotrópico, TX. Né? Agora nós vamos fazer a saturação, né? Ou seja, dar aquele brilho na manta, né? Ou seja, deixar ela saturada, impregnada com adesivo também epóxi, né? Que é esse também bicomponente aqui, né? Exato. A diferença entre os dois, na verdade, aqui nesse caso, que o 1209TX é o adesivo mais pastoso, como nós aplicamos como base, e o 1200VK é um adesivo mais fluido, que a intenção aqui é realmente impregnar toda a superfície e proteger, né? Fazer parte do sistema. O consumo médio em relação a essa situação, em torno de 300 a 400 gramas por metro quadrado, mais ou menos, desse produto. Só que esse é bem líquido para penetrar. Fluido, exatamente. Agora, como que eu faço a aplicação desse adesivo líquido num elemento vertical? Um pilar, por exemplo. Tá vendo assim, você vem com o rolo, tira o excesso, né? Não vai ficar escorrendo. Vem com o rolinho, tira o excesso e espalha. Como se eu vou fazendo uma pintura. Exatamente. Eu não posso carregar demais esse rolo para o material não escorrer. Tá. Não pode escorrer.
Então vamos misturar Vamos aqui misturar. o adesivo. O mesmo processo, tá, pessoal? O material é epóxi, é bicomponente também. Então é o mesmo processo que o professor falou antes lá. É fracionado, tá? Então assim, não pode chegar e fazer a olho, tem que ser na medida exata para Não vou precisar de tudo, vou pegar um pouquinho só. Não pode, né? Exatamente. A não ser que eu consiga pegar bem na proporção, né? Exatamente. Então a intenção aqui é sempre usar os componentes do jeito que está aqui, Inteiro. na proporção correta. Perfeito. Então vamos misturar. Outra situação que é muito importante levar em consideração esse material, tá? É bicomponente. Então, misturei em torno de 20 minutos a meia hora a 20 graus para utilizar. Esse aqui, então, nós temos 20 minutos a meia hora. O Exato. outro nós tínhamos 40 45 minutos. a 50 minutos. Claro, Esse esse é tem 20 menos graus. tempo ainda. Exato. Então tem que ser mais preciso. Isso mesmo. Mas depois que eu apliquei a manta, qual é o tempo que eu tenho para aplicar essa impregnação? Não tem pressa? Não tem pressa, mas no momento o pessoal já aplica e já vem seguindo Já vem aplicando. seguindo. Então, o mesmo processo. Eu faço a mistura de um componente separado primeiro. Jogou primeiro o componente A, faz uma mistura dele só. Exato. E depois vem com outro componente. Esse aqui, no caso, esse componente aqui, ó, ele é mais fluido, o B. Então, eu só dar uma ajeitadinha nele, eu consigo verter e tirar os dois. Começar agora com a aplicação de epóxi, o 1200 VK, que é mais fluido, vocês podem ver, que é o epóxi para poder fazer a impregnação da manta, né? Vê que é um material bem mais fluido. Usa um rolinho de pintura pelo curto normal. Exato. O ideal é que esse rolo tenha resistência a epóxi, tá? Se eu usar um rolo muito comum, a tendência é esse rolo começar a soltar os pelos dele. Então tem que ter uma resistência a epóxi. De preferência um rolo de pelo curto. Respondendo a tua pergunta, seu professor, você falou em relação à questão de escorrer, né? Se eu aplicar dessa maneira aqui, ó. Ó, eu consigo aplicar, ó, tirando o excesso, pode ver que o material não escorre. Então, você pode aplicar, exato. Não pode chegar pro rolo e vir pingando. Sim. Então, assim, ó, tem material e eu consigo, se deixar o material escorrer. Então, a intenção aqui, realmente, como eu estava falando antes, é que a manta fique totalmente impregnada. Então, para ter um consumo ideal, é dar na casa de 300 a 400 gramas por metro quadrado aqui de resina epóxi para poder ter uma impregnação bacana aqui, vamos dizer assim, para realmente o material a manta ficar totalmente impregnada. Eu acho que isso é um detalhe importante, até pela pergunta do professor, né? Então a gente tem que ter um meio termo. Não pode colocar tanto material, né, que vai fazer ele escorrer, mas a gente também não pode economizar muito no material, né? Até porque, né, a resina ela chama uma resina de saturação, né? Então ela vai laminar, mas ela é uma resina de saturação. Então a gente também tem que colocar material suficiente, né, para toda essa camada de manta, né, ela absorver e ela realmente ficar vitrificada, né? Então, esse material a gente pode caprichar, né, para a gente ter uma boa impregnação e uma boa vitrificação do sistema. Outra questão que o professor também perguntou, que é com relação ao tempo, depois a gente colar a manta, quanto tempo depois a gente tem que fazer a aplicação da resina de laminação, né, saturação. Apesar da gente poder fazer essa aplicação, né, algumas horas depois, o ideal é que ela seja feita logo na sequência. Por quê? Porque aí a gente vai ter também uma aderência, né, uma união química da primeira camada de adesivo epóxi com também a resina de laminação. Então a gente acaba tendo uma vitrificação o ideal, mais efetiva. Mas não é obrigatório. Não é obrigatório, mas é o ideal para você ter uma vitrificação mais efetiva, uniforme de todo o sistema. E aí tá pronto. Aqui tá pronto. Só que assim, o importante é ressaltar, tá? Aqui é uma condição que, vamos lá, vou aplicar uma camada, certo? Se eu tiver num projeto que tem que aplicar duas camadas, o que eu faço? Do jeito que está aqui. Vem com uma outra, impregna, tem que estar fresco e já vem com outra camada em cima. Vem uma terceira camada, mesmo processo. Aplica 1200 VK, nessa condição também, enquanto está fresco, e vem com essa terceira camada. Eu vou vir com uma proteção mecânica sobre o meu sistema, o que eu faço? Nessa última camada, aplico o epóxi, né, o fluido, faço uma aspersão de agregado, uma areia especial, né, seca, vamos dizer assim, tem que ser por isso. Aplica para mim promover a aderência da minha proteção mecânica. Inclusive, vamos fazer isso, Edson? Podemos fazer isso. Então, vamos lá. Então, só reforçando isso que o Edson falou, né, é muito comum a gente ter em alguns projetos, com reforço de manta, 2 camadas, tá? É bem comum, 2 até 3 camadas, mas em geral é muito comum 2 camadas. Nesse caso, a gente não vai usar
novamente o adesivo, né, o 1209TX. Esse adesivo mais, né, nessa consistência de doce de leite, ela é utilizada só na primeira camada. Nas camadas, entre camadas, a aderência de uma manta com a outra vai ser sempre com a própria resina de laminação, que é o material mais fluido. Se a gente vem com esse material mais pastoso e aplica agora, né, com a desempenadeira, provavelmente a gente vai deslocar o sistema, né, e aí a gente não vai ter, né, um reforço tão efetivo. Então, uma segunda camada, que eu tivesse uma segunda Podemos camada. fazer agora, se quiser fazer, podemos. Então, vamos fazer agora. Bom, então eu recebi aqui o treinamento do Edson, agora eu vou aplicar, né? Então, aquela equipe no interior do Mato Grosso do Sul, lá em Bonito, né? Dá para fazer? Claro que dá, o Bernardo vai fazer, imagina, o Bernardo é canhoto ainda, todo canhoto é descoordenado, né, Edson? Não sei se tu Exato, lembra, tem que seguir sempre o mesmo sentido. Sempre o mesmo sentido. Exato. É assim, Isso, né? Perfeito. Se der para colocar na base inicial, já pode sair alinhado. Vamos fazer alinhado aqui. Perfeito. Você primeiro ajusta ela, a intenção é essa aqui, fazer o ajuste dela, deixar ela toda regularizadinha, para depois vir com o enrolo metálico. Perfeito. Aí faz o sentido. Já botamos a resina, né? Já botamos Pode trabalhar com ele bem apertado. bem apertado. A ideia é impregnar mesmo, envolver, né, com o disco, ele realmente envolver. E agora vamos impregnar. Aí você vem e impregna. Vamos impregnar, já está feita a mistura da resina, né? Eu tiro o excesso sempre. Vou tirar o excesso aqui. Então não pode ter excesso, mas não pode ter falta. Quem precisar fazer um reforço de fibra de carbono, pessoal, vou deixar meu celular aqui embaixo no vídeo. Podem me ligar. Só trabalho de terça a quinta, né? Está bem impregnado. Está boa a espessura? Perfeito. Tá. Então agora nós podemos melhorar a aderência com uma... É que assim, na verdade, assim, Para fazer uma aspersão, proteção mecânica. A aspersão, exatamente. Quando eu vim com a aspersão do agregado aqui da areia, a intenção é o quê? Receber um revestimento e promover a aderência desse revestimento que vai vir aqui. Então vamos jogar uma... Só jogar uma areiazinha. Polvilha, isso. Fiz aqui assim, nesse ponto e... Tá bom. Depois desse excesso, depois dá uma curada, começa o material a reagir, dá para remover. E aí a gente vai ter aderência para aplicar Pra uma vir com nova revestimento, camada exato. aqui em cima. No caso de um revestimento, né? E está pronto o nosso Tá trabalho. pronto. Tranquilo. Muito bom, pessoal. Muito bom. Vamos ver a que já está pronta. A lâmina, né? Ah, tá. Essa aqui que tá pronta? Vamos lá. Essa aqui já está pronta, né? Ou seja, essa aqui já foi preparada antecipadamente, né? Para ver como é que fica ela 100% pronta. Isso aqui é só uma camada e sem areia, né? Então, bem resistente. Vamos fazer uma brincadeira com ela e vamos testar com o pessoal. Vamos testar a carga. Mas então está aqui ela pronta. E agora vamos aplicar a lâmina também. Perfeito. Vamos lá. Então agora vamos fazer o reforço com a lâmina externa. Então, Edson, Lucas. Aderida, né? Aderida. A primeira pergunta que eu faço é essa. Ó. Eu quero reforçar 10 centímetros aqui, mas a minha lâmina, minha chapinha aqui tem 40. Como é que eu corto? Posso cortar? Normalmente o pessoal corta com disco de corte, né? Disco de corte. Mais fácil, mais ágil, né, para te cortar. E essa até é uma das preocupações que nós falamos no início, né, do vandalismo, né? Ou seja, assim como o cara corta aqui com disco de corte, ele pode cortar com disco de corte na estrutura real, né? Claro que ele vai ficar embaixo, né? Sim. Mas ele não está preocupado com isso, ele quer fazer vandalismo, né? Perfeito. E se você cortar, né, num caso de um reforço com lâmina ou com manta também, se você corta aqui a seção, né, não adianta você querer fazer algum reparo. Em geral, você vai ter que colocar uma nova peça. Uma nova peça externa. Porque você tirou a continuidade ali daquele sistema. O corte, essa pergunta que você fez, professor, é muito importante. Tem algumas obras que a gente encontra o pessoal querendo fazer um corte mais manual, com um estilete, por exemplo, né? Mas a lâmina, apesar dela receber esse banho de resina e ela já vir, né, laminada ou vitrificada, quando você faz um corte com uma ferramenta mais manual, você pode dispersar um pouquinho essas lâminas, tá? Então o ideal realmente é um equipamento como, por exemplo, um disco de corte. Disco de corte, ok.
Esse aqui é mais simples. Então, basta a gente pegar um adesivo, 1300 tixotrópico, né? Que é esse aqui. O que nós podemos falar em relação à manta e à lâmina, que é uma etapa a menos, tá? Aliás, vamos relembrar. Eu não vou ali, ter impregnação depois. Nós temos um adesivo ali, 1209, que era o pastoso, né? Como base, vem com a lâmina, com a manta, e depois vem com um adesivo impregnante. Nesse caso aqui, eu vou usar um epóxi também, que é bicomponente, só que é um epóxi um pouquinho mais chique em relação ao 1209TX, né? Então nós vamos usar como base. Com a espessura ideal aqui, em torno de 2 milímetros, usar esse material aqui, tá? Consumo médio. Se eu fizer em torno, com uma espessura de uma lâmina de 50 milímetros, em torno de 150 gramas por metro linear. Se eu usar uma de 10 milímetros, de 100 milímetros, de 10 centímetros, vai dar em torno de 300 gramas por metro quadrado de consumo Nós do temos adesivo. dois tipos de lâmina, de 50 milímetros, que é essa aqui, Exato. e tem a de 100, que Perfeito. seria o dobro dessa. Aí por isso aquela questão do consumo maior do produto. Usando essa aqui, 150 gramas por metro linear. 150 gramas A por de metro. 100 milímetros, 300 gramas por metro linear. Espessura em média de 2 milímetros de espessura. Vamos juntar então componente A e B? Vamos lá, vamos fazer a mistura. Então, e o processo de mistura é o mesmo dos outros epóxis, tá? Mistura separado, primeiro A e B separado, e depois homogeneiza os dois materiais. Bom, agora a gente vai fazer, né, a adição do B no A, né, então misturar os dois materiais. Uma coisa importante de se falar, né, é que esse adesivo, para a colagem da lâmina, ele é um adesivo que tem muito mais carga, tá? Então ele é um material um pouquinho mais pesado. Mais importante ainda utilizar um misturador mecânico, porque você não vai conseguir dispersar esse tipo de material na mistura manual. E ele tem que ser um pouquinho mais pesado, um pouquinho mais tixotrópico, justamente porque a lâmina ela tem um peso próprio um pouquinho maior para você, né, não ter uma movimentação da lâmina durante a colagem do material. Então nem pensar usar a outra resina aqui, a resina da manta para a lâmina, né? Não vai funcionar, não vai funcionar, porque a resina da manta ela realmente ela tem aquela consistência de doce de leite. Na hora que se a gente utilizasse para colar a lâmina, ela iria provavelmente ceder um pouquinho com o peso próprio, você iria aumentar a espessura, né? Então, nem pensar. Por isso que tem adesivos específicos para cada um dos materiais. Então agora vamos fazer a aplicação do reforço com lâmina de carbono, né? Então é um processo relativamente também simples, né? Só uma camada, só botar o adesivo bicomponente, aplicar na lâmina ou no substrato, nós vamos aplicar na lâmina e fixar. Ponto. O mais utilizado em obra é a aplicação na lâmina. Na lâmina, mas tem uma base, ser também poderia ser aqui. Normalmente em obra o pessoal tem uma forminha lá que eles regulam, coloca o material lá, verte o material e a lâmina passa, e consegue ter uma espessura, que a indicação aqui são 2 milímetros de espessura, no consumo que eu falei anteriormente lá. Então o ideal é, se conseguir aplicar a lâmina, tá. Então, até conseguir o padrão que é utilizado mais em obra. Né? Sempre limpar bem, né? Exato. Substrato, limpamos a lâmina. Pode ser em qualquer um dos lados, né? Perfeito. Não tem lado correto. E agora vamos aplicar 2 milímetros. Óbvio que não vai dar muito certo, mas vamos tentar. Vou tirar o né? excesso um pouco aí. Tem muita... É tixotrópico, né? Então ele aqui, não cai, né? fazer jogar para cá, fica mais essa aqui corta mais fácil. Pode jogar aqui. Aí já não ia dar certo, né? Não ficar muito... Olha aí. Aí você vem aqui e fica mais fácil para você cortando ela e espalhando. Aí eu tenho que botar 2 milímetros. Eu faria o contrário, até para a espátula mais larga, até para conseguir espalhar melhor. Não tem ainda problema, vai cair um pouquinho, que na obra cai também, né? Nossa, calma, que tá tudo sob controle, vocês não se preocupem. Ó, 2 milímetros exato. Agora preencheu bem. Agora preencheu bem. Quer medir? Não precisa, né? Tá exato. No final nós vamos medir. Vamos no início aqui para não perder tempo. No final nós vamos medir. Então, ó, preenchi bem ela, preenchi toda. Então ela está preenchida. Mas é bom verter e preencher toda ela, né? Tem que ficar totalmente aderida. Tem que ficar totalmente aderida. Vamos botar toda ela aderida. Exato. Podia ter avisado antes de eu ter posto o material de volta, mas tudo bem. Me ajuda aí? Não precisa. Tá. Perfeito. Tá dominado. Então preenchemos todo ele com 2 milímetros. Certo? Vamos. Eita.
Não devia ter feito isso. Vamos lá, 2 milímetros. Pronto. Legal. E agora vamos aplicar. Uma linhadinha certinho, não. Apertadinha nela. Depois pode vir já. Uma apertadinha. Com esse rolinho, até nós utilizamos esse rolinho que é uma... Se você conseguir comprimir certinho, realmente, ó. Esse A rolinho. intenção é isso é o quê? Quando eu comprimir, Ah, esse aqui, esse aí agora. tá? Mudou o rolinho. A ideia é a seguinte, ó. Comprimir, você pode ver que o adesivo vai, ó, Sair um pouquinho nas laterais. nas laterais. Tem que estar bem comprimido. Bem comprimido. Para ficar qualquer vazio que possa ter, esse rolinho vai ajudar aqui, ó. Percebe que ele está comprimindo, deixando a manta totalmente alinhada, ó. Onde tem excesso de adesivo, ele vai acabar expulsando. Tá? Mas a ideia é que você consiga visualizar nas laterais esse adesivo saindo aqui. Seria esse o processo. Tá pronto. Perfeito. E ele tá sujo aqui, não tem problema. Aqui depois eu passo. Então, alguns casos que eu não comentei anteriormente lá. Por exemplo, eu quero proteger essa lâmina, tá? Com a pressão mecânica. Qual que é o processo? Diferente de lá que vem com o epóxi fluido, eu vou vir com o mesmo adesivo, certo? Só que o quê? Quando eu faço uma segunda camada, eu sempre oriento esperar dar uma certa aderência aqui, uma cura nesse produto, para não começar a movimentar essa lâmina. Então, eu espero dar uma certa cura, eu posso utilizar o mesmo produto, né? Fazer o cobrimento e aí eu faço uma aspersão do agregado da areia lá, para mim vir com a proteção mecânica e proteger essa lâmina. Então, é um processo muito simples. E aqui já é um que já E aqui já está preparado certinho, né? E não é necessário parafusos de fixação, nada. Só a resina. Como o Lucas comentou anteriormente, esse adesivo, por ser um pouco mais com carga maior, ele é mais fix, né? Ele consegue fixar. Tu imagine uma lâmina, ele tem que ficar 10, 15 metros ali e ela consegue ficar sem se soltar. Perfeito. Uma coisa legal, professor, na colagem, principalmente na colagem da lâmina, né? Como a gente falou, o substrato ele tem que estar sempre bem regularizado. Então imagina, pega essa lâmina aí só para a gente mostrar. Aqui a gente tem um trecho do concreto que ele está falho, né? Se a gente faz a colagem da lâmina nesse ponto, ela não vai receber, a gente não vai ter transferência de carga nesse ponto específico, né? E a gente pode ter um problema pontual no reforço. Para esses casos, né, principalmente com a lâmina, é muito comum utilizar esse próprio adesivo, tá? Como ele é mais tixotrópico, ele tem mais carga, para você fazer esses reparos pontuais. Quer fazer uma aplicação, Edson? Faz aqui. Então, você pode vir, né, no caso, mesmo que fosse se aplicar da manta, num caso desse, você pode utilizar esse adesivo da lâmina, que é mais pastoso, para fazer esses reparos e nivelar a base. Tem uma manifestação, né, que a gente encontra, por exemplo, na manta, quando você aplica ela numa superfície com pequenas cavidades, pequenos buracos, que é o que a gente chama de olho de peixe, né? Depois de aderir à manta, ela fica, né, como o adesivo ele não... ele vaza para esse buraco, ela fica solta e fica parecendo um olho de peixe mesmo. Então é muito comum a gente utilizar esse próprio material para fazer esses pequenos reparos nessas cavidades do concreto, porque a lâmina, tanto a lâmina quanto a manta, ela precisa dessa superfície. Aqui então, nesse caso aqui, Lucas, está com uma abertura considerável. Então, muitas vezes que dá para fazer, para poder agilizar, liberar mais rápido, espera dar uma curada, te dá uma pega e faz o preenchimento. E aí, a tendência é que tentar fazendo uma espessura maior, vai dar aquela escorrida, né? Então espera dar uma reagida, você vem aqui, preenche de novo. Ah, ficou uma rebaba de excesso, o que eu faço? Disco diamantado. Venho aqui, dou uma lixada e deixo a peça regularizada sem problema nenhum. Então é simples o processo. Perfeito. Espera curar, lixa e pode vir com o sistema já. Perfeito. Isso aqui foi só para o Lucas explicar que você consegue fazer uma intervenção aqui, um reparo rápido, com um sistema que libera mais rápido, né? E nesse caso aqui, Lucas, nós fizemos um entalhe, né, de 2 laminazinhas, mas muito pequenininhas. Elas têm alguma contribuição estrutural ao sistema? Tem. Elas têm sim, porque se você for ver a área, como ela está embutida, né, a seção transversal nesse ponto, ela acaba sendo bastante considerável. Mas em geral... E a lâmina tu consegue fletir assim, agora nesse sentido... Exato, bem menos. Seja, exato. Por isso, se você tiver uma laje questão do curva, momento de inércia, né? Exatamente. Então, esse material, nesse caso, a gente tem que tomar bastante cuidado. Ele é mais difícil quando a gente faz ela embutida. A aplicação ela é mais difícil, né? A gente vê algumas obras onde o pessoal coloca pouco adesivo, né? Você tem que preencher bem, vir com uma desempenadeira e colocar bastante adesivo,
né, Envolver em a lâmina excesso. com adesivo. Exato, Envolver porque a se você não preencher bem, é muito comum você, depois que instala a lâmina, ficar pequenos vazios aqui e ela fica um pouco solta. Tá? Então a transferência de carga também não é tão boa. Entendi. Bom, chegando aqui ao final da nossa demonstração, né, Lucas? Então, essa aqui é a placa reforçada que vocês reforçaram em São Paulo lá semana passada. Então, ela está reforçada com a nossa manta, né, de carbono, a resina já curada, né, impregnada, tudo certo, né? Então, vamos fazer um teste expedito aqui de carga, né? Vamos pular nela, né, e vamos ver o que acontece. Vamos lá, Edson? Vamos. Lembrando que não tem nem tipo de armadura nenhuma aqui, né? Perfeito. Essa aqui é uma placa de concreto simples, né? Exato. Uma Simples. plaquinha de É um 4 grout, centímetros, simples. deve ter uns 50 megapascal de compressão, né? Mas a tração na flexão dele não é tão alta, deve, não sei, deve ter uns 5, 6, isso aí, mais ou menos, uns 5, 6. Tá? E sempre lembrando, a fibra de carbono, ela é um material para resistir à tração, então sempre ela vai ficar na parte tracionada da nossa estrutura, né? No caso aqui, que é a parte inferior. Quer começar fazendo o teste? Vamos fazer o Primeiro, teste mais só leve, sobe, talvez. vamos ver quantos quilos, mais ou 80 menos. quilos, 82 quilos. Ele tá bem, Tô bem, até tá 82 alimentado. quilos. Vamos Tá lá, bem. então. Fazer um teste. Então, aqui a gente tem 2 apoios. Um teste, estágio 2 agora, né? Muito bom. Ó, fissurou um pouco. Não aconteceu nada com a placa. Seja perfeito. Tá intacta. Então ela tem que estar na zona tracionada, né, Lucas? Perfeito. E se a gente botar ela invertida? Se a gente botar ela invertida, o que acontece? A parte tracionada da placa, a gente subindo nela, vai ser a parte inferior. Então toda a Vai lá. carga, a tração, ela vai ser transferida para a parte inferior e a Que gente não tem, que é o não tem o reforço. que não tem o reforço. Então provavelmente assim a gente vai ter que quebrar. ela vai quebrar. Vamos não lá. precisa nem pular. Não, só dá uma encostada que ela vai partir. Então, ou seja, mostra a importância dela estar na posição correta e realmente a resistência da fibra, né, pessoal? Então, pode até mostrar, Roberto, mostra que não tem nenhuma armadura dentro, que dobra ela assim, consegue dobrar? Não queria quebrar tudo. Né? Então, não tem armadura, não tem nada, né? E mostra realmente a importância da fibra de carbono, a importância dela no reforço e também a posição correta, né? O projetista tem que saber a posição correta de colocar a fibra, né? E aqui ela já está rompida a placa, agora nós botamos novamente na posição correta. Dá mais uns pulos aí, Roberto. Pera aí, Vamos ver ó, agora. antes, só para mostrar, né? Para a gente ter uma transferência de carga, né? A aderência do sistema é muito importante. Então, a gente vê, como a gente, né, virou a placa, né, e a gente rompeu, ela já começa a perder aqui a aderência. Então, agora, né, essa carga, ela já vai resistir, esse ponto já vai resistir bem menos. Por quê? Porque você não tem esse trecho aderido. A transferência de carga, ela vai ser emitida, né, para as partes adjacentes. Então, aqui ela já pode começar a descolar, né, e a gente tem o nosso reforço comprometido, tá? Mas mesmo assim, ele ainda, como ele tá aderido nas laterais, ele ainda tem uma alta resistência. Por isso que é tão importante todas essas etapas de preparo, né, de lixamento, a gente abrir os poros para a resina ela ficar muito bem aderida, elas são fundamentais. Se a gente não tem aderência, a gente não tem transferência de carga, e aí todas as propriedades da fibra de carbono elas não são ativadas, né, no reforço. Bom, então, finalizando aqui nossa aula 4, pessoal, nossa quarta aula, agradecendo aí a presença de todos. Nós já tivemos 3 aulas excelentes. Quem perdeu, entra lá no nosso canal do YouTube, está tudo lá, né? Aula 1, um pouco mais teórica sobre toda a parte de reforço estrutural. Aula 2, um case de reforço com chapas metálicas. Aula 3, falamos bastante sobre reforço com fibra de carbono. E a nossa aula 4 agora, a nossa demonstração, junto com a turma aqui da MC Bauchimie, de todo o processo de execução e projeto com a fibra de carbono e lâminas embutidas e externas, né? Amanhã nós teremos o case de uma obra reforçada aqui no sul do Brasil, né? Muito interessante, não percam amanhã, né? E ainda teremos uma live surpresa aí, que eu não vou revelar agora, mas vai ser um tema muito interessante. Tenho certeza que vocês vão gostar bastante. Então,
Já solicito para vocês, façam aí um story no Instagram, né? Me marquem o professor Roberto Cristi, já agradecendo mais uma vez o Roberto, marquem o professor Diego Schneider, agradecendo também. Roberto e Diego sempre estão juntos aí conosco. E a turma da MC Brasil, marquem lá também MC Bauchimi Brasil, né? O Jefferson, agradecer ao Jefferson, o Lucas, né? O Edson, que nos ajudou aí em toda essa nossa aula demonstrativa aqui. Tá bom, pessoal? Até a próxima, até amanhã. Aguardo vocês aqui com todo o ânimo novamente. Até mais.